No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo. Mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim propriamente dito é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. O Anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O anticristo subirá ao poder numa onda de euforia mundial, pois temporariamente salvará o mundo das suas infindáveis dificuldades econômicas, militares e políticas, formulando um brilhante plano de 7 anos para a paz mundial, estabilidade econômica e liberdade religiosa. O anticristo poderia muito bem surgir do atual caos na União Soviética. O profeta Ezequiel se refere a ele como o rei Magog, um nome que os estudiosos da Bíblia concordam em referir-se a um país ou região de povos ao norte de Israel. Muitos interpretaram isso como sendo a Rússia de hoje. A base de poder do anticristo incluirá as principais nações da Europa, cujos líderes, segundo a Bíblia, darão o seu poder e força à besta. A Bíblia até dá algumas indicações sobre as características do anticristo. O profeta Daniel escreveu que ele não terá desejo por mulheres. Talvez ele seja celibatário ou homossexual. Daniel também nos diz que ele terá um rosto feroz, ou seja, um semblante sombrio. E que ele será mais corajoso do que todos, mais arrogante e atrevido. O pacto ou a aliança de 7 anos de paz formulado pelo anticristo é mencionado várias vezes na Bíblia e talvez já até tenha sido assinado em secreto. O histórico tratado de paz assinado entre Israel e a OLP na Casa Branca em setembro de 1993 mostra como os acontecimentos no Oriente Médio estão seguindo nesta direção. De acordo com as cláusulas dessa aliança, provavelmente declararão Jerusalém uma cidade internacional, onde o judaísmo, o islamismo e o cristianismo terão igualdade de direitos. As Sagradas Escrituras indicam que os judeus poderão reconstruir o seu templo no Monte Moriá, onde recomeçarão os antigos rituais de sacrifício animal. De acordo com as profecias, o anticristo não só será um mestre de intriga política, mas também um gênio militar. Daniel descreve várias guerras de maior porte que o anticristo lutará durante o seu reinado de 7 anos. Ao que tudo indica, contra os Estados Unidos e Israel, que se oporão a ele durante a segunda metade do seu governo. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo. Mas 3 anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado. Será nessa ocasião que o anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito,
o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. 666, a marca da besta. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca do diabo. Somos hoje a primeira geração com tecnologia para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. Por exemplo, todo produto na minha cesta está marcado com um código de barras, com um número que o identifica. Você talvez tenha notado que este código de barras, conhecido como Sistema Uniforme de Codificação de Produtos, tem 3 barras sem números no princípio, no meio e no fim. E elas são ligeiramente diferentes das outras. Todas essas outras linhas correspondem a um número. Preste atenção nesta linha em particular. Ela equivale ao número 6. Como pode ver, é exatamente igual às 3 linhas sem número que também representam o número 6. Então, todo produto com código de barras, na verdade, está marcado com um 666. O sistema 666 de identificação por código de barras é a base de outras tendências e tecnologia que nos levam rapidamente ao Sistema Único de Crédito Mundial mencionado no capítulo 13 do Apocalipse. Aqui nesse supermercado, posso pagar pelas minhas compras de 3 maneiras. Posso usar dinheiro vivo, preencher um cheque ou usar um cartão de crédito. Uma outra forma de pagamento muito promovida hoje em dia é o cartão de débito. Quando você dá o seu cartão de débito ao caixa, ele o coloca num scanner ligado ao seu banco e o dinheiro é imediatamente retirado da sua conta e depositado na conta da loja. Tudo numa fração de segundo. Os cartões de débito já estão em uso em muitos lugares e são extremamente bem aceitos em lojas, bancos e pelo consumidor. Existe também o IC Card, ou seja, o cartão inteligente, que na verdade tem um chip. Você já deve ter lido sobre essas maravilhas eletrônicas que não só lhe dão acesso à sua conta bancária, mas também contém informações do seu passaporte, registro médico, carteira de habilitação, fotos, situação junto ao serviço de assistência do governo e muitas outras informações. Estes já estão sendo testados em várias partes do mundo. Então, podem ver que caminhamos rapidamente para a eliminação do dinheiro vivo, e há muitas razões para isso. O dinheiro vivo é a base do narcotráfico, pois os traficantes geralmente fazem negócios usando malas cheias de dinheiro. Sem dinheiro, acabaria a venda de drogas ilegais. Na verdade, eliminar o dinheiro eliminaria quase todas as atividades criminosas, desde roubos ao terrorismo. E seria uma cura instantânea para muitos dos grandes problemas sociais e econômicos do mundo. Então, não é de admirar que os governos estejam promovendo ativamente uma sociedade que trabalhe sem dinheiro vivo. Entretanto, antes do dinheiro, cheques e cartão de crédito saírem de circulação totalmente, é preciso desenvolver um sistema de identificação totalmente seguro e que garanta que o cartão apresentado pertence realmente ao portador. Vários sistemas de identificação seguros já foram desenvolvidos, como, por exemplo, o leitor de impressão digital. O único problema com essas máquinas é que são extremamente caras. E para uma sociedade sem dinheiro vivo funcionar, seria necessário ter esse aparelho em cada lojinha ou local onde se venda ou compre mercadoria. Enquanto esses terminais de identificação custam milhares de dólares cada, os microchips nos cartões inteligentes custam apenas poucos dólares. Então, e se você pegasse o chip do cartão e o colocasse sob a pele? Depois que o chip estiver implantado, ele pode ser lido por um scanner simples, bem parecido com o que se usa nas lojas hoje. Assim, você se torna o seu próprio cartão inteligente e resolve-se o problema de certificar-se que o portador do cartão é o dono do mesmo.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirma que a implementação em alta escala do projeto de identificação através de microchips já teve seu início em Washington e várias outras cidades cobaias. Esses pequenos microchips, que são menores do que uma cabeça de alfinete, custam menos do que 25 centavos cada e são injetados a alguns milímetros sob a pele. Ativado por um pequeno scanner portátil, o chip supre informações seguras sobre a pessoa na qual foi implantado. Então, como podem ver, a tecnologia e a aceitação do público para fazer o sistema da marca da besta funcionar está rapidamente engrenando. Já estamos ouvindo constantemente sobre a nova ordem mundial ou a comunidade global. E esses slogans estão aos poucos sendo aceitos à medida que o mundo caminha para um sistema financeiro e político internacional, para uma sociedade sem dinheiro vivo, controlada por um banco de dados que abrange todo o globo, mantendo-se à parte cada homem, mulher e criança, quando atravessam fronteiras, compram e vendem. Exatamente como a previsão no capítulo 13 do Apocalipse, há quase 2000 anos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso talvez pareça uma penalidade dura demais por apenas aceitar a marca que lhe permite comprar mantimentos. No entanto, esta profecia dá a entender que receber a marca da besta não é apenas uma decisão econômica, mas também implica em aceitar, assim como adorar o anticristo possesso e jurar lealdade ao seu regime global anti-Deus. Foi-lhe concedido também que desse vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, também chamada nas profecias bíblicas de abominação da desolação, pode ser um supercomputador de mega tecnologia ligado à rede de telecomunicação da nova ordem mundial. As Sagradas Escrituras dizem que esta imagem falará e de alguma forma fará com que sejam mortos os que não a adorarem. Jesus disse que quando virmos a imagem no lugar santo, então haverá grande tribulação, como o mundo jamais conheceu. Uma boa parte do livro do Apocalipse descreve em detalhes horríveis as terríveis pestes, pragas e monstros que Deus soltará para atormentar as forças do anticristo, que estarão tentando arrasar todos os que recusarem-se a aceitar a marca da besta. A Bíblia menciona exatamente o número de anos, meses e dias desse período de grande tribulação. 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Então, no dia em que o anticristo quebrar a aliança e estabelecer a sua imagem em Jerusalém, começa a contagem regressiva e sabemos o número exato de dias até a segunda vinda de Jesus Cristo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O período mais tenebroso de tribulação e horror neste mundo sobre o governo do anticristo terminará abruptamente com o despontar da mais linda aurora, quando Jesus em pessoa voltará para reunir os seus filhos. Luzes, trombetas, trovões, terremotos e chuvas de meteoritos gigantescos anunciarão este acontecimento grandioso.
Os filhos de Deus que morreram ao longo das eras ressuscitarão em novos corpos milagrosos e sairão de seus túmulos, subindo para encontrarem Jesus no ar. Cristãos que estiveram vivos serão transformados e ascenderão, passando direto por tetos, paredes e carros em direção às nuvens para encontrarem o Senhor. Assim é a cena da segunda vinda de Cristo, descrita na Bíblia, quando Ele tirará os seus filhos do alcance de seus malignos perseguidores anticristo e os arrebatará para a mais grandiosa, gloriosa e emocionante celebração de vitória que já existiu. As bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, na terra, a terrível ira de Deus é derramada sobre as forças anticristo que ficaram. Será um tempo tão terrível que, segundo a Bíblia, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Então, logo depois da segunda vinda de Jesus, virão do alto os grandes exércitos do céu, com Jesus guiando para destruírem o anticristo e seu império na batalha de Armagedon. Este grande massacre do anticristo e seus exércitos ocorrerá dentro e ao redor do Vale de Megido, perto de Haifa, em Israel. Marcará o fim do regime cruel do homem na terra, e Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, forças celestes, assumirão o poder do mundo e o governarão como deveria ter sido governado, se o homem não tivesse desobedecido a Deus e seguido seu próprio caminho egoísta. E assim começa um período conhecido como o milênio. 1000 anos de paz, abundância e paraíso nessa terra. Bem, estamos vivendo em dias no mínimo emocionantes e em breve haverá